Quando ocorre conflito no Golfo, as pessoas logo pensam em petróleo. Os primeiros sinais de problema surgem no tráfego de petroleiros, rotas de navegação e preços dos combustíveis, mas a real vulnerabilidade está em outro lugar. A água que as pessoas consomem não vem naturalmente, ela precisa ser produzida. Ao longo da costa, usinas de dessalinização funcionam dia e noite, transformando a água do mar em algo que as pessoas realmente podem usar. Cidades como Dubai, Abu Dhabi e Doha dependem delas completamente. A usina Al Dor, no Bahrein, por exemplo, fornece água para mais de 1 milhão de pessoas todos os dias. A usina Ras Al Khair, na Arábia Saudita, produz ainda mais. Existem centenas dessas instalações em todo o CCG, mas sistemas como esses deixam pouco espaço para interrupções. Este telegrama diplomático de 2009 coloca as coisas em perspectiva. A avaliação alerta que o sistema de dessalinização Jubilee fornece mais de 90% da água potável de Riad e que, se a instalação, suas tubulações ou até mesmo seu fornecimento de energia fossem destruídos, o governo saudita teria apenas alguns dias para evacuar a população de sua capital. Essa avaliação é de 17 anos atrás, e desde então, a dependência da água dessalinizada só aumentou. Mas ainda não existe um plano de contingência caso algo dê errado. A água não é armazenada em grandes reservas nem facilmente redirecionada de outros locais. Se as usinas de dessalinização forem alvo, não há uma maneira fácil de substituir o que elas produzem. Até recentemente, esse ponto único de falha era compreendido e poupado, mas agora isso está começando a mudar. 2 usinas já foram atingidas até agora, e mesmo que os danos sejam modestos, um precedente foi estabelecido. Quanto mais tempo as hostilidades durarem, maior a probabilidade de que a água se torne parte do conflito. E uma vez que isso aconteça, tudo muda para pior. Ao contrário do petróleo, cujos choques quebram balanços, choques no abastecimento de água destroem sociedades. O Golfo é uma das regiões mais secas do mundo. Não há rios permanentes e a chuva é insuficiente para sustentar grandes populações. Historicamente, águas subterrâneas e cursos d'água sazonais ajudaram a suprir a necessidade, mas à medida que as cidades se expandiram e as populações cresceram, essas fontes foram sendo esgotadas ou degradadas. As Nações Unidas definem escassez absoluta de água como menos de 500 metros cúbicos por pessoa por ano. No entanto, na Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Catar, Omã e nos Emirados Árabes Unidos, a média é de apenas 120 metros cúbicos. Chamar isso de problema de escassez de água seria um eufemismo. Esses países, que abrigam mais de 62 milhões de pessoas, dependem da dessalinização para sobreviver, embora em graus diferentes. Na Arábia Saudita, isso representa cerca de 18% do abastecimento total de água em comparação com 41% nos Emirados Árabes Unidos e até 61% no Catar. No entanto, esses números incluem a indústria e a agricultura. Apenas para a água potável, a dessalinização fornece cerca de 80% em todo o CCG. No seu nível mais básico, a dessalinização é o processo de remoção do sal da água do mar para produzir água doce. O método mais utilizado é a osmose reversa, em que a água do mar é forçada a passar por membranas sob alta pressão. Essas membranas permitem que a água passe enquanto bloqueiam o sal e outras impurezas. A água então passa por uma fase de pós-tratamento, onde minerais são adicionados novamente e ela é desinfetada para torná-la segura para o consumo. Outro método é a destilação térmica, onde a água do mar é aquecida até evaporar, deixando o sal para trás. O vapor é então resfriado e condensado em água doce antes de passar pelo mesmo processo de pós-tratamento. Ambos os métodos são simples em conceito, mas são bastante intensivos em energia e precisam funcionar continuamente. Grandes bombas são necessárias para manter a pressão, e o equipamento precisa de manutenção e substituição periódica. Tudo isso deve acontecer sem quaisquer intervalos ou interrupções,
porque a demanda por água nunca para. Com o tempo, a tecnologia melhorou e o sistema foi ampliado para atender sociedades inteiras, com os estados do Golfo agora produzindo cerca de 30% da água dessalinizada do mundo. A maioria dessas usinas está localizada ao longo da costa, onde a água do mar pode ser acessada diretamente. Os países do GCC têm mais de 400 usinas. No entanto, a configuração desse sistema é igualmente importante. Como a dessalinização requer uma grande quantidade de energia, essas usinas estão intimamente ligadas à geração de energia. Em muitos casos, água e eletricidade são produzidas em paralelo, o que significa que interrupções em uma área podem afetar a outra. Isso cria um sistema onde tudo está conectado. Se o fornecimento de energia for interrompido, a produção de água para. Se um componente falhar, o processo desacelera ou para até que seja consertado. Então, no fundo, a dessalinização é feita para operar continuamente sob condições estáveis. Não foi projetada para ser ligada e desligada repetidamente. Os estados do Golfo possuem armazenamento de água, porém é limitado. A água é armazenada em reservatórios e redes de distribuição, mas esses sistemas não foram projetados para suportar interrupções longas. Na Arábia Saudita, por exemplo, as reservas estratégicas próximas a Riad somam quase 11 milhões de metros cúbicos, o que é suficiente para durar apenas alguns dias. No melhor dos cenários, as nações do CCG conseguem lidar com interrupções curtas e até mesmo com a perda temporária de uma única usina, mas não com interrupções prolongadas. Todo o sistema depende de um fluxo constante e não de grandes reservas. Se várias usinas forem interrompidas ao mesmo tempo, o controle começa a falhar. Cada instalação atende a uma área definida e há pouca flexibilidade para redirecionar o fornecimento. Existem algumas medidas de emergência que podem ser usadas. Por exemplo, a água pode ser transportada por caminhão e estoques de água engarrafada podem ser distribuídos onde for necessário, mas essas são soluções paliativas. Elas não conseguem sustentar cidades, muito menos substituir a produção contínua em larga escala. Em resumo, não existe um plano de contingência caso a produção de água dessalinizada pare. Em condições normais, as usinas de dessalinização operam de forma bastante confiável e fornecem um suprimento constante para grandes áreas urbanas densamente povoadas. Mas esse fluxo depende de estabilidade e continuidade. Quando essas condições são mantidas, o sistema funciona como planejado, mas a guerra com o Irã está minando cada vez mais essa base. Se as usinas de dessalinização forem atacadas e isso se tornar o novo normal, não haverá alternativa. Tudo desaba junto com elas. Os Estados Árabes deixariam de funcionar em poucos dias. No início das hostilidades, o foco era amplamente previsível. Instalações militares, sistemas de defesa aérea e instalações nucleares foram atingidos primeiro, seguidos pela infraestrutura de energia e rotas de navegação. Mas em 7 de março o alcance dos ataques se ampliou. Uma usina de dessalinização na ilha Keshin, no Irã, foi atingida, o que interrompeu temporariamente o abastecimento de água para cerca de 30 vilarejos. Os danos não foram extensos, mas pode muito bem ser um dos primeiros casos em que uma usina de dessalinização foi deliberadamente atacada em um conflito e, mais importante, isso estabeleceu um precedente perigoso. Pouco depois, uma instalação de dessalinização no Bahrein foi atingida por um ataque de drone. Assim como em Keshin, os danos foram modestos e a instalação como um todo continuou funcionando. Mas o fato de uma usina de dessalinização ter sido alvo já muda o que antes era considerado fora dos limites. É exatamente assim que a escalada acontece. Isso não acontece de uma vez só, vai se acumulando com o tempo. Uma vez que uma categoria específica é alvo, fica mais fácil atacar novamente. Usinas de dessalinização e a infraestrutura de água como um todo agora estão entrando gradualmente nesse processo. A contenção que existia há um mês já não é tão certa. Além disso, o equilíbrio estratégico favorece o Irã. Em toda a Península Arábica, milhões de pessoas dependem quase totalmente da água dessalinizada. O Irã, por outro lado, embora tenha sérios problemas de água, ainda obtém a maior parte de sua água de reservatórios e do lençol freático.
A dessalinização corresponde a uma pequena parte do abastecimento do Irã. Essa assimetria é importante porque significa que qualquer escalada contra a infraestrutura hídrica não seria sentida de forma igual. Para os Estados Árabes, a dessalinização é uma tábua de salvação. Para o Irã, é um complemento. E em uma guerra onde a vulnerabilidade define a influência, isso coloca a iniciativa firmemente do lado do Irã. Mesmo que as usinas de dessalinização não sejam um alvo direto, elas continuam altamente expostas. Danos à infraestrutura ao redor podem ser igualmente disruptivos. Muitas dessas instalações captam água do mar, o que significa que a contaminação na captação pode paralisá-las tão efetivamente quanto um ataque direto. Um vazamento de óleo perto de uma usina, por exemplo, pode entupir os sistemas de filtragem, contaminar os dutos e paralisar as operações. E isso não é uma hipótese absurda. Em 1991, durante a Guerra do Golfo, as forças iraquianas despejaram milhões de barris de óleo no mar. Na época, autoridades dos Estados Unidos avaliaram que o derramamento tinha como objetivo prejudicar a capacidade de dessalinização e dificultar uma possível invasão anfíbia. O derramamento criou uma enorme mancha de óleo que se estendeu por mais de 15 quilômetros e levou a um esforço de meses para impedir que ela chegasse a uma usina de dessalinização que abastecia Riad com água potável. A questão é que, se a água entrar na guerra, não será só mais um alvo. Ela vai redefinir a própria guerra. Aliás, este vídeo não é uma recomendação de política pública. Não estamos sugerindo ataques à infraestrutura de água. Não é sobre isso que este canal trata. O único motivo pelo qual estamos trazendo isso à tona é que muitas pessoas se acostumaram com a ideia de guerra sem realmente pensar no que ela realmente implica. Uma vez que os governos avançam na escalada, isso não vai necessariamente parar onde as pessoas esperam. Se o Irã começar a atacar usinas de dessalinização em todo o Golfo, os Estados Árabes retaliariam imediatamente e de forma feroz. Eles não teriam escolha. Esses sistemas sustentam a vida diária, então a resposta seria motivada tanto pela necessidade quanto pela dissuasão. Nesse estágio, os estados do Golfo estariam em conflito aberto e direto com o Irã. As hostilidades iriam além de ataques controlados e entrariam em um ciclo de retaliação, com cada lado atacando aquilo que o outro não pode se dar ao luxo de perder. O dano atingiria ambos os lados. O Irã seria atingido com a mesma intensidade e milhões ficariam sem saída. Seria nada menos que uma catástrofe e empurraria a periferia para uma nova era das trevas. Esse cenário apocalíptico foi evitado até agora, justamente porque todos entendem as consequências. Mas esse impasse depende de contenção, e na guerra a contenção raramente é permanente. Fui seu apresentador, Shervando Caspian Report. Se você gosta desses vídeos, considere apoiar o canal no Patreon e clique no ícone do sino para não perder o próximo. Obrigado pelo seu tempo e sal!